Boa noite, tudo bem, gente? Começando mais uma live aqui do Clube da Expert e na live de hoje nós vamos falar então a respeito do lucro na aplicação de toxina botulínica. Como ter lucro na aplicação de toxina. Então, a gente vai seguir um roteiro de entender primeiro qual é o custo da aplicação de toxina, quanto, que nós devemos cobrar, como que a gente vai precificar e também como que nós vamos realizar essa aplicação a fim de ter esse lucro que a gente deseja. Então, antes de mais nada, já comentei Expert aqui para quem ainda não faz parte do Clube da Expert, tá? Para participar do nosso grupo VIP, onde a gente passa para vocês todas as informações relacionadas às nossas aulas aqui. Então, vamos começar falando a respeito do custo de uma aplicação de toxina botulínica, né? Porque para a gente entender como vamos ter lucro numa aplicação, nós precisamos entender qual é o custo dessa aplicação para saber quanto cobrar, para aí então a gente entender qual é o lucro que a gente pode ter, né? E como ter esse lucro em cima da aplicação de toxina. Então, o primeiro passo é a gente entender realmente qual é o custo dessa nossa aplicação. É claro que tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá? É muito relativo, porque depende muito da marca de toxina que você utiliza, da quantidade de toxina que você utiliza, quanto você paga, qual é o seu custo mensal aí na sua clínica. São muitos variáveis, né? Que nós temos na hora de entender como ter lucro em uma aplicação. Mas a gente tem um passo a passo, um protocolo para ter lucro, tanto na aplicação de toxina como em qualquer outro procedimento estético. E esse passo a passo, ele parte da premissa da gente entender qual é o nosso custo por procedimento. Quando eu falo custo por procedimento, eu não estou falando somente do meu custo do produto, da toxina botulínica em si. Eu estou falando a respeito do meu custo todo daquela aplicação. Então, além da toxina botulínica, né, do produto em si, nós temos que levar em consideração que nós temos os materiais, nós temos também o custo clínica, né, o custo de hora maca que eu chamo. Qual é o meu custo pela cliente uma hora na minha maca? Esse custo maca, ele vai entrar vários custos, né, aí. Então, a gente tem aluguel, enfim, mas vamos falar disso tudo de forma detalhada agora, para que vocês entendam, né, como que a gente vai fazer, então, esse custo. Bom, primeiro de tudo, existem dois tipos de custo. Nós temos o custo fixo e o custo variável em cima de um procedimento. Então, já peguem papel e caneta para que vocês anotem e vocês consigam fazer aí o custo de vocês, tá? Então, o primeiro passo é vocês entenderem qual é o custo fixo de vocês. O que é o custo fixo? É o que eu chamo de custo da hora maca. É você fazer uma lista de todos os custos fixos que você tem. Então, seria aluguel, né? Internet, luz, o que mais? Ai, gente, me deu um branco agora. Funcionárias. Se você tem algum contrato com empresa, por exemplo, aqui eu tenho contrato com a empresa que faz o recolhimento dos pérfuro-cortantes, né? Enfim, do material hospitalar. Então, tudo isso é o teu custo fixo. É o custo que você tem, para vocês entenderem. Custo fixo é o custo que você tem, mesmo que você não vá atender. Então, eu não tô indo atender essa semana, mas eu tenho custos. Eu tenho a minha funcionária que tá lá, eu tenho o aluguel da minha sala, eu tenho a luz que eu vou pagar igual, eu tenho a internet que eu vou pagar igual, eu tenho esse pessoal do recolhimento de material hospitalar que eu vou pagar igual. Então, tudo isso você precisa listar. E você coloca do lado qual é o custo de cada um desses fixos que você tem. Vamos supor, vou dar aqui
Vou fazer um exemplo, tá? Com o aluguel. Tô olhando para baixo porque eu tô com um bloquinho aqui para ficar fazendo as contas, para ficar mais fácil explicando para vocês. Então, vamos supor que o meu aluguel é R$1.000, tá? Por mês. Então, eu tenho esse aluguel de R$1.000. Aí, eu tenho R$200 de luz. Coloco ali. Tenho mais R$1.000 de funcionária. Eu tenho mais R$100 de internet, tá? E assim por diante. Vai listando os teus custos. Aí você vai ter o custo total. Então vamos supor que eu tenho R$2.300 de custo total por mês na minha clínica, que é o meu custo fixo. Aquele que eu vou atender ou não, o custo vem da mesma forma. Eu preciso pagar igual. Bom, desses 230 agora eu preciso saber qual é o meu custo por dia. Então eu vou lá e vou dividir isso aqui, tá? Por 30, né? Para você saber qual que é o teu custo por dia. Dividiu por 30, tu vai ter o teu custo por dia. Vamos supor que o custo por dia é de R$200, tá? Agora você vai ver quantas horas a tua clínica fica aberta por dia. 10 horas, ok. Então o meu custo por hora é R$20. Então, o meu custo fixo por hora, que eu chamo de hora maca, é R$20. Então, esse R$20 eu tenho que pensar primeiro. A minha paciente, ela fica quanto tempo na minha maca, quando eu estou fazendo o procedimento de toxina? Quanto tempo da minha agenda eu deixo disponível para essa paciente? 1 hora? Então, esse meu custo fixo, eu vou pegar esse de 1 hora para eu ter ali o custo daquele procedimento. Se é um procedimento que eu levo 2 horas com a minha paciente, então eu multiplico por 2. No caso da toxina, é 1 hora no máximo, né? Entre conversar, enfim, fazer atendimento e todo o processo de um bom atendimento, a gente leva mais ou menos 1 hora, né? Então, vamos supor que eu tenha um custo fixo de R$20 por hora. Ok. Agora, depois de saber o meu custo fixo, eu vou entrar no meu custo variável. Como que eu sei o custo variável? Eu vou anotar tudo o que eu tenho de custo atendendo essa paciente. Então, olha a diferença. Custo fixo é aquele custo que eu tenho mesmo que eu não atenda. Eu tenho todo mês aquele custo. O variável eu só vou ter se eu atender a paciente. Então, os descartáveis, a própria toxina em si, tá? E aí, talvez você se pergunte, tá, Ana, mas como que eu sei o custo da minha toxina? Você vai pegar o valor que você paga na toxina. Eu fiz aqui um exemplo para vocês com a Dispor, por exemplo. Vou falar aqui para vocês. A Dispor 500, tá? Hoje eu pago, em média, R$1.200 na Dispor. Para arredondar, 1.230, tá? Essa Dispor 500, ela totaliza para mim 200 unidades americanas. Então, eu tenho 200 unidades ali nela. O valor, então, por unidade é de R$6,15, porque eu pego 1.230, divido por 200 unidades. Então, eu tenho meu custo de R$6,15 por unidade. Em cada paciente, aproximadamente, tá? Eu vou utilizar entre aplicação e retorno, caso precise alguma dose de correção ali, enfim, eu vou usar uma média de 70 unidades, 1/3 superior. Então, eu tenho R$430,50 de custo da toxina. Vamos colocar aqui que eu tivesse mais R$19,50 de custo de descartáveis. Não chega a dar tudo isso, mas vamos colocar mais R$19,50. Então, eu teria aproximadamente um custo variável de R$450 na minha aplicação. Mais o meu custo fixo de R$20, R$470. Ok, então o meu custo para fazer essa aplicação é de R$470, certo? 1/3 superior da face. Como que eu vou precificar isso agora? Quanto que eu vou cobrar da minha paciente? O que você precisa pensar? Você precisa pensar quanto você quer ter de lucro em cima da sua aplicação. Porque sabendo do seu custo, você pode querer ter R$50 de lucro, R$100, 200, 500. Aí depende muito de cada profissional. Mas sempre pense dessa forma, que
aqui, nesse lucro que você tem em cima do procedimento, ele é referente à sua mão de obra. Então, quanto vale a sua mão de obra? Quanto você já investiu em capacitação, em conhecimento, em curso, em faculdade para chegar até aqui? Só para você ser habilitada a realizar esse tipo de procedimento, você passou pela faculdade, provavelmente por uma pós-graduação, né? Então, só aí, olha o investimento que você já teve. Terminou, provavelmente, com o que você aprendeu na faculdade, na pós, você não vai estar totalmente qualificada para fazer os seus atendimentos. Então, você vai procurar cursos extras. E aí, tem mais um investimento nesses cursos, mais livros que você compra, mentorias que você faz. Você precisa estar sempre se aperfeiçoando. Então, tudo isso tem que entrar na sua mão de obra. Quanto vale a sua mão de obra para fazer uma aplicação de toxina botulínica? É isso que você precisa pensar. Eu particularmente acho que para uma aplicação de terço superior da face, que você tenha uma média de custo de 470, vamos arredondar para 500 reais, o mínimo que você pode cobrar nessa aplicação é R$1.000. O mínimo, na minha opinião, tá? Lembrando que isso é de profissional para profissional. Mas para mim, o mínimo que você pode cobrar é R$1.000 e ter um lucro de R$500 em cima dessa aplicação. Então, a sua mão de obra para fazer uma aplicação de toxina, ela vai ser de R$500, tá? Para mim, isso é o mínimo. Então, vocês têm que primeiro fazer esse custo para aí entender quanto você pode cobrar, quanto você deseja receber pela sua mão de obra, tá? É como se fosse teu salário para fazer aquela aplicação. Quanto você quer receber de salário para fazer aquela aplicação, certo? E aí, a partir desse momento que eu já sei qual é o meu custo por procedimento, eu já sei como precificar esse procedimento, tá? A gente precisa entender como realizar essa aplicação a fim de ter realmente lucro. Porque o que acontece? Aqui a gente fez um cálculo por cima de quanto seria o meu custo variável, quantas unidades de toxina eu utilizo na minha aplicação, né? Foi esse o cálculo que a gente fez. E eu falei ali para vocês, olha, uma média de 70 unidades para um terço superior entre primeira aplicação e o retorno caso precise de uma correção. Agora, o que acontece muitas vezes é que você está gastando muito mais toxina do que você deveria. E aí esse lucro que você tem, ele acaba indo embora muitas vezes. Você acaba ganhando muito pouquinho em cima da sua aplicação e isso acaba te incomodando. Eu sei que vai desanimando, né? Vai desmotivando. Então, para isso, nós precisamos entender como fazer uma aplicação a fim de ter esse lucro, de se manter tendo esse lucro, certo? Já recebi muitas mensagens aqui no direct do Instagram de pessoas, por exemplo, que me falaram que fez a primeira aplicação na paciente, ela voltou e não tinha pego nada. Não tinha pego nada, sabe? Então, assim, ó, não pegou nada na primeira aplicação. Aí, inclusive, essa semana eu recebi uma mensagem perguntando, ai, mas não pegou, será que eu troco a marca da toxina? O problema não é a marca da toxina, o problema é a aplicação. Alguma falha teve no processo de aplicação. E aí, tu vai deixar a sua paciente sem essa reaplicação? Não tem como, né? Porque a gente já inclui esse retorno para ver se ficou alguma correção necessária, para ver se precisa de alguma dose de reforço em algum ponto. Então, eu dou isso para a paciente. Se ela volta e nada pegou, eu preciso fazer todo o procedimento de novo. Não é mesmo? Porque eu não tenho como deixar a minha paciente sem aplicação. Aí eu vou aplicar de novo. Se não pegou a minha aplicação, o que eu tenho que fazer? Aplico mais uma vez. Se eu tive R$470 de custo na minha primeira aplicação e eu cobrei 600 da minha paciente, num terço superior, e ela voltou no retorno e eu tive que aplicar de novo, o meu custo ele vai para quase R$1.000. E eu cobrei 600 da minha paciente. Então eu tô pagando para trabalhar
Não vale a pena eu ir atender dessa forma. Eu tô tendo prejuízo. Então, para que a gente consiga se manter tendo esse lucro, a gente precisa entender como fazer uma aplicação de toxina botulínica a fim de ter lucro. E qual é o passo a passo? O que eu preciso saber? O que eu preciso ter em mente na hora que eu faço essa minha aplicação para o processo sair correto e para que eu não precise reaplicar toxina na minha paciente lá no retorno? O máximo 10 unidades para alguma correção ou outra. Eu preciso ter em mente que existe todo um processo da aplicação de toxina que vai influenciar no meu resultado final. E se eu quero entregar resultado já na primeira aplicação, sem ficar dependendo dessa dose de reforço e sem perder o meu lucro, aplicando mais uma vez essa toxina, dali 15 dias, eu preciso entender que tudo começa no transporte dessa toxina. Então eu preciso entender e eu preciso sempre cuidar da onde que eu estou comprando a toxina. Quantos dias está demorando para chegar essa toxina até mim? Essa toxina ela está chegando na temperatura que ela precisa? Se a fornecedora ou fornecedor te enviou na segunda-feira, chegou na sua casa na quinta, por mais que tenha vindo com gelo, com manta térmica, tu acha que nesse processo de transporte, tá? A toxina vai se manter com o gelo e com manta térmica entre 2 a 8 graus por 4 dias? Muito difícil. Então ali eu já tive uma falha no meu processo. Então na hora do transporte sempre pegue de preferência um fornecedor mais próximo de você possível, ou se você compra direto na empresa, né, direto com a marca, você tenha a certeza que está sendo enviado para você de forma correta, para não ter esse problema no transporte. Porque se dá problema no transporte, desestabiliza essa toxina, tu vai aplicar ela na paciente e não vai dar resultado. E você vai achar que é a marca, que é a tua aplicação, e muitas vezes pode ter sido lá no transporte ainda. E aí você vai perder mais dinheiro ainda. Entende? Então, cuidado com esse transporte. Outro ponto importante, reconstituição. Muito cuidado na hora da reconstituição. A reconstituição, ela precisa ocorrer da forma correta, tá? Para que não haja nenhuma interferência durante essa reconstituição, para que essa toxina não perca a sua eficácia. Então, sempre muito cuidado em como tu vai fazer, como você vai estar agitando esse frasco durante a reconstituição. Cuidado com o vácuo. Todas as marcas de toxina, elas vêm esterilizadas a vácuo, então todas elas têm vácuo. Então na hora que você vai fazer a reconstituição, lembra de segurar o êmbolo da seringa para esse soro fisiológico não ir com força ali para dentro e poder estar modificando essa molécula de toxina, fazendo com que ela perca a sua eficácia, tá? Depois disso, planejamento estratégico, né? Todo o processo até agora deu certo. Armazenamento antes até do processo estratégico, né? Do planejamento estratégico. Tu viu o transporte, deu tudo certo, fez a reconstituição certinha. Não vai usar naquele momento. Guarda refrigerada de 2 a 8 graus. Ana, como que eu sei que tá de 2 a 8? Tem que ter termômetro dentro do refrigerador, tá? Tem que fazer um controle desse termômetro, tem que ter uma planilha em cima desse refrigerador. Todo dia que você chega, você anota a temperatura que está ali. Todo dia que você vai embora, anota a temperatura. Inclusive, essa é uma solicitação da própria vigilância sanitária, mas é importantíssima para você também, porque você precisa saber se essa toxina está sendo armazenada de 2 a 8 graus. Porque senão ela pode desestabilizar e vai perder eficácia, diminuir duração. E aí a maior prejudicada é você, porque você perde o seu lucro. E aí você pode estar achando que é a sua reconstituição que está errada. E na verdade não tem nada a ver com a sua reconstituição. Entende?
Aí, feito todo o processo correto, o que a gente tem que ter em mente? Que se tudo até então foi como planejado, se a sua toxina não dura, se a tua toxina, quando volta depois de 15 dias, tem que fazer um monte de aplicação, o erro está na aplicação. Planejamento estratégico, olhar para sua paciente de forma individualizada, entender aonde está ocorrendo a contração dos músculos daquela paciente. Isso é muito variável, tu vai perceber que existem diversos padrões de contração de músculo frontal, diversos padrões de contração de músculo corrugador, e você precisa olhar para sua paciente e entender aonde está a contração dela, para aí então você fazer os pontos de aplicação. Se você não aplica onde precisa ser aplicado, não vai dar resultado, gente, não vai durar essa toxina. É óbvio que daí vai voltar depois de 15 dias e vai ter que aplicar tudo de novo, sabe? Outra coisa, você precisa saber em que profundidade você vai aplicar. Não é simplesmente entrar com a agulha de toxina de qualquer jeito em todos os pontos, não. Origem de corrugador é uma profundidade, uma angulação de agulha. Frontal é outra. Inserção de corrugador é outra. No frontal, a gente usa até 3 profundidades diferentes. Orbicular, uma profundidade, um posicionamento de agulha. Nasal, próxero. Todos os músculos precisam ter a sua característica, tanto de profundidade como de angulação de agulha na hora da aplicação. Dosagem de toxina. Será que você está usando a dosagem que precisa na sua paciente? Se você usa, sinto informar, gente, mas se você usa menos de 50 unidades para fazer um terço superior da face, não vai durar. Está usando dosagem baixa. Entende? Então são muitos fatores que influenciam no seu resultado final. E para você entregar um resultado final que chegue na sessão de retorno e você praticamente não precise mais usar toxina, ou se você usa para fazer uma correção ou outra, é mínima coisa, é questão de você utilizar ali, gente, 5, 10 unidades aproximadamente para fazer essa aplicação, né? Para fazer uma correçãozinha, às vezes uma sobrancelha que ficou mais alta que a outra, né? Às vezes um orbicular que precisa mais um pontinho, nasal que não pega completamente, as pacientes normalmente querem mais um pontinho. É no máximo 10 unidades. E aí você acaba não tendo esse desperdício, não perde o seu lucro. Só que para isso a sua aplicação precisa estar correta. Então eu diria que de tudo que a gente falou aqui nessa live, tá? De todos os pontos que nós falamos, o mais importante não é nem você saber o custo do seu procedimento. O mais importante é você saber fazer uma aplicação que te traga resultados já na primeira sessão. Que não precise no retorno você aplicar um monte de toxina. Porque aí a quantidade que você ia usar de 70 unidades mais ou menos para fazer um terço superior já vai para 120 unidades, 150 unidades em muitos casos. E aí o teu lucro mesmo vai por água abaixo. Certo? Então lembrem sempre desse passo a passo. Primeiro passo é você definir o seu custo por procedimento. Você vai primeiro fazer uma anotação das suas despesas fixas, vai ver qual é a sua despesa fixa mensal, dividir pelos dias do mês, dividir pelas horas e entender qual é o seu custo por hora. Depois você vai entender qual é o seu custo variável, né? Quanto você tem de custo com toxina, com os descartáveis para aquela aplicação. Vai somar e entender o seu custo por procedimento. Entendeu o custo por procedimento? Agora vem qual é o custo da sua mão de obra. Quanto você quer ganhar nessa aplicação? Levando em consideração todas as suas especializações, investimento em capacitação, a sua própria faculdade, que é o que te habilita, né? Tudo que você estudou, tudo que você investiu para você conseguir fazer uma aplicação de toxina, tá? Quanto você quer ganhar? Fez a sua precificação? Aí você precisa pensar que você precisa fazer uma boa aplicação de toxina
para conseguir entregar para sua paciente um resultado já de primeira e não ficar dependendo de outras aplicações, porque quando você duplica a sua aplicação, se você precisa repetir todo o processo, você duplica o seu custo. Então, se você tinha custo de 500, já vai para 1.000. E aí, muitas vezes, você acaba pagando para trabalhar. E aí não dá certo, né, gente? Não é isso que a gente quer. Então, é isso, gente. É dessa forma que nós vamos entender como ter lucro na aplicação de toxina. Seguindo esse passo a passo e fazendo uma aplicação que entregue resultados já na primeira sessão, sem ficar dependente lá da sessão de retorno da paciente, que muitas vezes você tem que reaplicar tudo que você já tinha feito. E aí o seu custo acaba duplicando e você acaba pagando para trabalhar. Certo? Faz sentido para vocês isso tudo que a gente conversou? Ajudei vocês a entender como ter lucro em uma aplicação de toxina? Lembrando que se você ainda não participa do Clube da Expert, comenta Expert aqui abaixo e participa do nosso grupo VIP, onde você vai ser notificada a respeito das nossas lives, das nossas aulas, tá? De tudo isso para que você possa participar e não perca nada. Então, pessoal, é isso. Hoje a nossa live mais curtinha, é um tema mais curto, mas que bom que vocês conseguiram entender e já coloquem em prática tudo que nós falamos hoje para que vocês consigam, de uma vez por todas, ter lucro na aplicação de toxina botulínica. Então, nós nos vemos na semana que vem, quarta-feira, às 20h30 da noite, aqui no Clube da Expert. Um beijo e até lá!